Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos à nossa análise de episódios, ou review de episódios, de Miraculous das Aventuras de Ladybug. Que assim, eu farei durante o mês de fevereiro essa review para preparar as pessoas que estão acompanhando o desenho para a segunda temporada. Mas antes de fazer isso, alguns avisos. Primeiro, eu vou fazer isso em estilo mais podcast, então será apenas minha voz com algumas imagens de vez em quando para ilustrar, para eu conseguir fazer os episódios mais a tempo. Segundo, eu devo postar uns 2 vídeos por dia de segunda a sexta. Bom, pelo menos eu vou tentar. Terceiro, farei um vídeo para cada episódio. Isso inclui o especial de Natal e um vídeo final falando sobre notícias e teorias sobre a segunda temporada. E quarto, não se preocupem, os vídeos quinzenais continuarão normalmente. Eu não atrasarei eles por causa dessas reviews. Bom, pelo menos não mais que o normal. E agora eu só vou explicar como vai funcionar. Primeiro, a ordem dos episódios não está em ordem cronológica. Eu não sei se foi acidental ou se foi plano deles, mas os episódios não foram lançados nessa ordem. Então, como eu vou seguir? Em ordem de lançamento ou em ordem cronológica? Nenhum, nem outro. Eu vou seguir minha própria ordem, que eu acho que vai ficar interessante também. Segundo, eis como funcionará cada um. Falarei sobre a sinopse do episódio, falarei sobre o vilão, e aí eu falarei sobre spoilers e algumas coisas que eu fui percebendo. E aí no final eu devo dar uma nota para cada episódio do quão bom eu achei. Normalmente uma nota de 1 a 10. E quem ainda quiser assistir o episódio, depois que eu falar da sinopse e do vilão, aí pausa, depois volta e vê o resto. Inclusive eu vou colocar na tela e ou na descrição os momentos do vídeo que eu falarei de cada tópico. E terceiro, os primeiros vídeos vão ficar mais longos sim, porque eu vou aproveitar eles para falar de alguns assuntos em geral. Bom, então é isso, então vamos passar para o primeiro episódio, Tormenta. E sim, quase todos os episódios têm nome do vilão que é apresentado nesse. E lembrando, sim, esse é realmente o primeiro episódio. Então, ele tem um grande trabalho de chamar a atenção, mantê-la e nos dar uma ideia do que o desenho se trata. Mas é claro, ele não pode entregar tudo. E também nos fazer conhecer mais os personagens e o tom que o desenho vai trazer. E quanto à sinopse, aqui somos apresentados a nossa protagonista, Marinette do Pancheng, que está servindo de babá para uma garotinha chamada Manon, que é um anjinho. E isso porque Marinette não sabe dizer não. No meio dessa confusão, chega a melhor amiga da Marinette, Alia, que já mostra o quão ela é uma das, se não a personagem mais carismática e divertida do desenho, que mostra que no parque próximo está tendo uma sessão de fotos do garoto que a Marinette gosta tanto, Adrian Agreste. Ela tenta explicar que está de babá, então Alia, do jeitinho dela, consegue fazer as duas irem juntas. Enquanto isso, está havendo um concurso de Garota do Tempo com as jovens de Paris e estamos na final, com uma das candidatas inclusive sendo a grande favorita. Duvidam? Olha! Acho que é meio que óbvio quem que ia ganhar. E como eu disse, óbvio, uma das garotas ganha com uma vitória esmagadora, deixando a outra totalmente frustrada e irritada. Então o nosso vilão, Hawkmoth, sente isso e se aproveita para lançar um de seus Akumas para ir até ela. E chegando lá, em uma cena muito bem feita, dá até um clima meio de terror, mostrando o medo que esses Akumas podem passar, e ela é transformada na Tormenta. E começa a aterrorizar Paris com seus poderes, e agora Ladybug e Cat Noir devem derrotá-la e salvar Paris. Agora falando um pouco do vilão, temos a Tormenta. Pra mim, a melhor vilã na primeira temporada. O design dela é bom. Normalmente os designs seguem esse nível meio artístico com as cores e tudo mais. Mas a ameaça que ela traz pra mim é tão bom. A menina tem o poder de controlar o clima. Uma das primeiras coisas que ela faz é uma enorme ventania que isola todo mundo no local onde estavam. Ela faz furacão, granizo, lança raios, é brilhante. Pra mim é uma vilã nota 10. E isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Da primeira vez que eu vi, fiquei fascinado com ela. E ela é uma vilã do primeiro episódio. Isso me deixou curioso pros vilões que viriam depois, cumprindo o objetivo do primeiro episódio. Mas por outro lado, agora vai ficar bem mais difícil superar isso, né? Mas continuando. Agora para a área de spoilers. Então quem não viu, vai lá ver. Quem já viu, vamos nessa. Primeiro, eu gostei tanto como a Marinette, a Alia, a Manon foram retratadas. A Marinette como essa garota que se deixa levar por sua imaginação. Uma garota que até pode sair da realidade. Como quando ela decide que vai dar um oi pro Adrian e aí em seguida ela já tá pensando no casamento, filhos, animais de estimação e por aí vai. E aí é por isso que nós temos a Alia, que é meio que aquela amiga que serve pra segurar a Marinette na realidade. E eu gosto tanto do estilo que a Alia mostra aí, que não tem medo até de se ridicularizar pra poder ajudar. Como quando ela finge que é o unicórnio mágico pra Manon pra que as três pudessem ir pro parque. Também ela contando as histórias pra Manon pra acalmá-la e até entrando nos personagens. E a Manon é a típica criança da idade dela, sabe? Um pesadelo pra quem tiver que cuidar.
Também temos os Kwamis, a Tiki e o Plague. Tiki serve mais como uma tutora para Marinette, enquanto o Plague é um Kwami folgado que gosta de queijo. Depois passamos para as cenas de luta. Aqui nós finalmente vemos Ladybug e Cat Noir pela primeira vez em ação. Como eu disse na análise, eu gosto muito quando a Marinette vira a Ladybug pela mudança de personalidade. Ela fica muito mais séria, confiante, focada, e nisso ela tem que lidar com Cat Noir. A primeira cena dele já foi hilária, principalmente com a reação da Tormenta. Eu lembro que eu ri pra caramba. Além disso, é legal ver ele e a Ladybug juntos, que ele vai mostrando que está tentando conquistá-la, dando uma de cavaleiro, mandando umas piadinhas, cantadas, e aí ela contra-ataca com algumas outras piadas, ou até simplesmente tenta focar ele no objetivo. Também é legal ver que eles não são experts no que fazem. Eles em alguns momentos cometem erros, e alguns inclusive bem constrangedores. E isso é ótimo, mostra que eles ainda são jovens, ainda não pegaram totalmente o jeito, ainda tem muito a aprender. Tanto que eles levam uma surra da Tormenta na primeira luta. E só abrindo um parênteses, primeiro eu quero falar da ambientação e da arte. É bem bonita. Eu acho que pega bem a ideia de Paris. Mas quando tudo fica escuro por causa da Tormenta, a arte daqui é linda. De verdade, algumas cenas de luta, uns efeitos 3D, principalmente no clímax, a minha boca caiu, são maravilhosos. Outra coisa é o grande vilão, Hawkmoth. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava uma aparência mais ameaçadora, pelo menos com a boca também tampada, ele ficando na escuridão assim, dando uma ideia maior de mistério. Mas com o passar do tempo, eu aprendi a apreciá-lo não por sua aparência, mas por suas ações. E eu admiro isso. E falando também nos poderes deles, eu gostei tanto do ioiô da Ladybug quanto o bastão do Cat Noir. Os dois mostram que tem muitas funções. E eu também achei legal um poder do Cat Noir que literalmente só aparece nesse episódio, que é a visão noturna dele. Eu acredito que alguns aí até esqueceram que ele tinha isso. Mas eu acho que só não aparece em outros porque ou ele aparenta não precisar, ou simplesmente não pode usar. E por último, as técnicas especiais. Tanto o Cataclismo, que é muito legal de ver as coisas se corroendo, principalmente o metal, que parece que vai enferrujando aos poucos, é legal de ver. Quanto também o Talismã da Ladybug, que ainda pra mim dá a ideia de Action Man. Com tudo que ela olha numa cor mais escura, mas o que precisa ser usado com brilho especial, ou com uma cor especial, pra aí depois a gente ver como que ela usa isso. E outra coisa que, inclusive, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei meio na dúvida quanto a isso, que era se a Alia sabia da identidade da Ladybug. Que em alguns momentos é meio difícil dizer se ela sabe ou não, porque parece. E até gostei também que no final teve aqueles momentos meio de ironia, que inclusive é bom, que vimos que se quiséssemos ver alguma coisa entre a Marinette e o Adrian, teríamos que aguardar mais um pouco e continuar assistindo. Mas tem algo que eu possa reclamar aqui? Eu achei uma coisa. Percebam que eu falei da Marinette, da Alia, da Manon, da Ladybug e do Cat Noir. Perceberam que tem alguém faltando? Sim! O Adrian! Ele interage tão pouco que quase não sabemos nada sobre ele. Eu inclusive fiquei na dúvida se ele seria só um protagonista como Cat Noir. Tanto que ele só tem 2 falas e as 2 direcionadas ao Plague. Mas acho que eles não queriam entregar tudo de uma vez só, eu respeito isso. E no final, esse episódio fez um brilhante trabalho como primeiro episódio. Pelo menos me deixou muito curioso em vários aspectos e me fez querer ver mais. Então no geral eu acho que eu daria pra esse episódio um 9,5 ou até mesmo um 10. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.